Graça e paz, queridos ouvintes, estão nos acompanhando pelo Face, pelo YouTube. Nós vamos dar continuidade à palavra que nós começamos aqui na quarta-feira, no capítulo 6 de Efésios, a partir do versículo 10, que diz: quanto ao mais sede fortalecido no Senhor na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Falamos na quarta-feira que a batalha espiritual é uma realidade contra os principados, não é? Contra as potestades. E dando continuidade, não é? Farei uma pergunta a você, querido. Você de fato acredita que nós estamos em uma batalha espiritual, que nós estamos atravessando um momento difícil e que isso também é uma batalha espiritual? E o texto fala que a nossa luta, em terceiro lugar, é contra os dominadores deste mundo tenebroso. A palavra aqui, dominadores, ela pode ser traduzida como príncipes deste século, ou seja, a intenção de Satanás, a intenção do inimigo de fato é controlar este século. Meus queridos, em Coríntios, 2 Coríntios 4, versículo 4, o apóstolo Paulo, ele fala de que Satanás, ele é conhecido como o Deus deste século, ou seja, ele quer de todas as formas, não é, cegar o entendimento das pessoas. O Deus deste século tem cegado o entendimento dos incrédulos, diz a palavra de Deus. Mas o grande problema, o que eu vejo no texto, não é a cegueira do incrédulo, mas é que Satanás, ele tem conseguido cegar o entendimento daqueles que se dizem cristãos. Ele tem conseguido cegar o entendimento daqueles que se dizem servos e servas do Senhor. Muitos que se dizem cristãos. Este é o grande problema. Não é os incrédulos serem cegos, mas os que se dizem cristãos estarem cegos para a realidade da luta, da batalha espiritual. E é por isso que muitas vezes vivem sem saber o que está acontecendo, porque estão cegos. Satanás tem cegado. O Deus deste século, chamado Satanás, tem cegado. Em vez de muitos pregarem o evangelho, vivem se digladiando, vivem falando mal um do outro. Em vez de pregar o evangelho, fica falando mal das denominações, fica falando mal do pastor A, do pastor B, da igreja A, da igreja B, com isso se tornando aliado de Satanás para tentar destruir o reino de Deus aqui na terra. Então, queridos, nós precisamos entender que a nossa luta é contra os dominadores deste mundo tenebroso, e Satanás quer dominar este mundo. Ele está escravizando pessoas para esta realidade, e nós não podemos nos tornar aliados de Satanás. Não é problema meu, não é problema seu a vida dos outros. Cada pastor, cada crente, cada denominação, cada pessoa que se diz cristã, ela vai prestar conta diante do tribunal do Senhor. Não compete a mim e a você gladiar-nos uns contra os outros, porque a Bíblia diz, queridos, que a minha luta não é contra as denominações, a minha luta não é contra os colegas pastores, a minha luta é contra os principados e potestades que têm avassalado pessoas, os dominadores deste mundo tenebroso. Muitos estão nessa batalha, mas ainda continuam cegos. Muitos estão nessa luta, mas ainda continuam lutando de forma errada. Não luta contra o inferno, luta contra pessoas. A sua luta não é contra o seu esposo, contra a sua esposa, não é contra seus filhos, não é contra os seus pais. A sua luta é contra Satanás, e ele está tentando de todas as formas destruir a igreja na terra. Oh, amados, veja bem, acusação, Satanás já faz isso muito bem.
E o diabo, ele tem tentado escravizar as pessoas através das placas denominacionais. Até porque muitos acham que a sua denominação é a dona do céu. Tem o poder de colocar e tirar pessoas do céu. Nenhuma placa denominacional tem esse poder e tem essa autoridade. Nós vamos vencer a Satanás, não é lutando um contra os outros, não é no poder da placa denominacional, não é no poder do pastor, não. É no poder do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos semear a contenda, a discórdia, o ódio contra o próximo, contra as denominações outras. O que nós temos que fazer é o princípio de Paulo em Filipenses 2, que nós devemos amar uns aos outros, que nós devemos de fato considerar um dos outros superior a nós mesmos, que nós devemos de fato preservar a unidade em amor, preservar a comunhão em amor. O que nós devemos fazer de fato, queridos, é buscar em Cristo Jesus, sabe, viver consolar uns aos outros em amor, é não sermos partidários, mas é sermos unidos no propósito de pregar o Evangelho. Não é ter cada um e visto o que é propriamente seu, mas cada qual o que é de Cristo, diz a palavra de Deus. O fato é que nós estamos em uma guerra, o fato é que nós estamos em uma batalha, o fato é que nós estamos numa luta renhida. E as pessoas esquecem de que essa luta é contra os principados, esquece que é contra as potestades, esquece que é contra os dominadores deste mundo tenebroso. E em quarto lugar, a nossa luta é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, diz o versículo 12 de Efésios 6. Veja bem, queridos, a ideia desse texto aqui, a frase aqui no texto, é de caráter injurioso, ou seja, destrutivos. Esses poderes têm um só único objetivo: trazer miséria, desgraça, destruição, caos na terra. Por exemplo, quantos casamentos desfeitos nos nossos dias? Todos os dias, no Brasil e no mundo. Quantos casamentos destruídos, quantos divórcios, quantos adultérios, quantas prostituições, quantas vidas destruídas pelo álcool, pelo crack, pela cocaína, quantas pessoas têm sido destruídas pela corrupção. Isso é Satanás, isso é o diabo. Roubos, assaltos, assassinatos, estupros. O diabo tem destruído. As forças espirituais do mal nas regiões celestes têm destruído vidas. E o pior, que muitas vezes nós não estamos atentos para esta realidade. Nós estamos vivendo um momento no Brasil e no mundo, onde o diabo, ele tem destruído a atenção das pessoas para a palavra de Deus. Se você entrar em 10 grupos, 50 grupos, se você entrar nas redes sociais, o que está em foco é o coronavírus. Jesus perdeu para o coronavírus. A atenção dos cristãos agora é o coronavírus. Meus amados, nós precisamos voltar os olhos para Jesus. O coronavírus está aí, tá? É uma pandemia, é uma pandemia. Mas Jesus está acima de toda pandemia que está sobre a face da terra e sobre o mundo. Nós precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor. Nós precisamos pregar a palavra de renovo, de esperança. Para de falar no coronavírus e fale mais de Jesus. As pessoas falam mais no verme, falam mais no vírus, falam mais na miséria, falam mais na desgraça do que em Jesus, do que no Deus Todo-Poderoso. Eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, volte os olhos para Jesus. Pare de fofocar nas redes sociais, pare de politicar nas redes sociais e prega o Evangelho. Aproveita as redes sociais para falar do amor de Deus, para falar que Ele está acima da potestade dos principados, e que Ele está acima desse mundo tenebroso, que Ele está acima do coronavírus, que Ele é o Senhor, que Ele é Salvador, que Ele é libertador, que Ele é o Deus da história. O coronavírus, agente de Satanás, para roubar a atenção das pessoas, tirar o foco das pessoas de Jesus e olhar simplesmente
para a situação. Satanás prega o caos, está aí, e os pessimistas de plantão, os aproveitadores de plantão, se aproveitam da situação. São piadinhas e mais piadinhas, quando na verdade o que nós precisamos é nos voltar para Deus. Queridos, Satanás, ele não vem de chifre e de cauda, com uma espada, não. A Bíblia diz, em 2 Coríntios 11:14, que ele se transforma, não é de se admirar que ele se transforma em anjo de luz, e ele atrai as pessoas para si, para destruir, como anjo de luz. Ele vem todo enfeitadinho, todo bonitinho, é assim que ele aparece às pessoas, todo bonitinho, todo enfeitadinho, e atrai, mas é caminho de morte. Atrai, mas é caminho de destruição. Atrai, e o pior é que as pessoas têm se deixado levar por isso. A Bíblia diz em João 10:10, que o diabo ele vem somente para matar, roubar e destruir. Perceba que ele tem conseguido. Perceba que ele tem inculcado na mente das pessoas de que adulterar é normal, prostituir é normal, ter 2 esposas é normal, se corromper é normal, mentir para se dar bem é normal. Perceba que ele tem inculcado na mente das pessoas que falar mal uma das outras para se dar bem é normal. Isso tudo é laço do diabo para trazer caos e destruição na terra. A nossa batalha, querido, querida, é renhida, mas não é contra o próximo, é contra o inferno. Não é contra o seu irmão, é contra o inferno. Então, coloque algo na sua cabeça. O inferno está vivo, Satanás está vivo, procurando a quem possa destruir. Então não caiamos nas suas armadilhas, pelo contrário, unamos força contra o inferno, contra Satanás. E a palavra de Deus em 1 Pedro 5 diz: rogo-vos igualmente aos jovens, sede submissos aos mais velhos, outrocinem tratam uns com os outros, cingi-vos de todos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sobre vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão, ruge, procurando alguém que possa devorar. Resisti-lhes firme na fé, certo de que sofrimento igual aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou, e a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar. Nós precisamos entender, nós precisamos compreender que esta batalha, nós não podemos sair enfraquecidos. Nessa batalha não é para nos envergonhar, essa batalha é para nos fortalecer. Nós precisamos ter essa consciência, que nós entramos numa guerra, estamos numa batalha para sairmos vencedores, não humilhados, não fracassados, não derrotados. Mas para tanto, nós precisamos vigiar, nós precisamos nos humilhar diante do Senhor, nós precisamos cumprir com os princípios da palavra de Deus na nossa vida. Nós, como igreja de Cristo, queridos, não podemos ser mais um no meio da multidão. Esse é um momento mais do que nunca de nos unirmos como povo de Deus em oração, em clamor, em jejum. Mais do que nunca pregarmos a palavra de Deus, e mais do que nunca sermos luz e sal neste mundo mau, neste mundo tenebroso, neste mundo asqueroso, e que Satanás tem tentado de todas as formas destruir. E ele só alcança êxito se nós recuarmos e se nós dermos brechas. O diabo não age a não ser nas brechas que nós damos para ele. Por isso vigiemos, oremos, clamemos ao Senhor, tenhamos essa consciência.
E eu estou falando isso, querido, não é para aterrorizar ninguém, não é para meter medo em ninguém. É uma palavra de conscientização de que nós estamos em uma guerra e de que nós estamos em uma batalha. E que a minha e a sua luta não é contra o nosso irmão, não é contra as denominações, não é contra os colegas pastores, não. A nossa luta é contra o inferno, que está muito arquitetado e orquestrado para tentar destruir o povo de Deus. Mas nós precisamos, mais do que nunca, compreender esta realidade. Peça a Deus para abrir os seus olhos, para tirar as escamas dos seus olhos. Peça a Deus para desobstruir, descauterizar a sua mente, para que você possa viver essa realidade. Não precisa ter medo do inferno. O que você precisa é ser vigilante, é se apegar com Deus e romper em fé para a glória do Senhor. Amém? À noite nós daremos continuidade e à noite nós vamos falar onde começa essa batalha espiritual. Nós falamos que com quem é a nossa luta. Falamos que a nossa luta não é contra a carne, é contra principados, é contra potestades, contra os dominadores deste mundo mal nas regiões celestiais. Então, queridos, veja, onde começa essa batalha? Talvez você não saiba, mas à noite nós iremos falar. Falamos da batalha, mas onde começa essa batalha? Talvez você está vivendo essa batalha, está sendo derrotado, porque você não sabe onde começa, para poder aplicar o antídoto. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te damos louvores, rendemos graças a Ti, ó Deus. E te pedimos em nome de Jesus que o Senhor abra os nossos olhos para esta realidade da batalha, da luta espiritual. E te clamamos, ó Deus, que o Senhor repreenda todos os principados, todas as potestades. Que o Senhor repreenda, Pai, os dominadores deste mundo tenebroso em nome de Jesus. E que o Senhor mine todas as forças espirituais do mal em nome do Senhor e fortaleça o teu povo e a tua igreja. E nos ajude a lutar contra o inferno e a desistir de lutar contra o nosso próximo, contra o nosso irmão. Porque a nossa luta não é contra eles, ó Deus. A nossa luta não é contra as placas denominacionais. A nossa luta não é contra o nosso vizinho, contra o pai, contra a mãe. A nossa luta, Pai, é contra o inferno. E nós te pedimos que o Senhor nos ajude. Abra os nossos olhos para esta realidade. Repreenda esse espírito de intriga, de confusão, de contenda, de discórdia no meio do teu povo espalhado na face da terra. Tira de nós toda idolatria denominacional. Tira toda idolatria institucional. Oh Deus, tenha misericórdia e nos ajude a nos humilhar diante do Senhor, a sermos vigilantes. Cubra-nos com o sangue do Cordeiro. Cada pessoa que assistiu esse momento, que vai assistir, Deus, Espírito Santo, ministre ao seu coração. Fortaleça-o na fé, na esperança, na graça e no conhecimento do Senhor, no nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Queridos, talvez você pergunte, pastor, por que os cultos estão sendo tão rápidos? Nós estamos aqui, só nós, eu, pastor Roberto e Gilberto, na sonoplastia, e também para não ser enfadonho, porque para nós não é fácil estar aqui na igreja, pregar para a igreja vazia, né? Não é fácil, mas estamos aqui por amor a você, por amor ao reino de Deus e para alimentar a sua alma. Então compartilhe esta mensagem no Face com seus amigos, no YouTube com seus amigos. Ajude-nos a disseminar a palavra de Deus. E ainda não temos uma data prevista para retornarmos. Tivemos uma reunião essa semana com as autoridades e teremos outra na quarta-feira. A partir dessa reunião nós teremos um norte para dar para a igreja, mas não se preocupe. Quando for para voltar a gente avisa todo mundo, tá bom? Deus abençoe. E até a noite às 19 horas. Lembrando que nesse período aí que
as igrejas estão fechadas, os cultos serão, normalmente a escola 9 horas da manhã, quarta-feira 7 da noite e domingo também 7 da noite, os cultos à noite, tá bom? Deus abençoe e até o próximo.